Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem no dia de hoje. Eu me chamo Márcia e eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão bíblica a partir de um episódio do contexto da vida de Daniel. O livro de Daniel, ele finaliza com o seguinte versículo: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte até o fim dos dias. Tu, porém, vai até o fim. O início desse livro começa contando a história de Daniel, um rapaz novo levado para o cativeiro na Babilônia, e ele assentou, colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Resolveu se separar para Deus, não comer a alimentação que vinha da mesa do rei. Você pode estar conferindo lá no início do capítulo, né? E esse comprometimento de Daniel, essa sua postura, foi muito agradável a Deus. E Deus o recompensou de uma forma assim, extraordinária. Ele recebeu sabedoria 10 vezes mais. Conhecimento, sabedoria e, além disso, a capacidade de interpretar sonhos e revelações. E Daniel foi prosseguindo sua vida. Ele começou a servir lá no reino, né, de Nabucodonosor. Ele era novo e a vida foi passando. Teve momentos que ele esteve em episódios que nós vamos ver bem chamativos. Vamos considerar que fosse assim um auge. Ele teve em evidência no reino, né? Ele não serviu somente um rei, foram muitos reis naquele período ali, alguns reis. Agora não me lembro de memória, porque eu estou falando assim por cima, sem estar analisando linha a linha, ponto a ponto, cada versículo. Mas só no contexto para você entender o que eu quero dizer nesta manhã e o que eu quero meditar com você. Daniel, ele já era de idade avançada quando ele teve essas revelações, e lá no final, e o anjo ainda fala para ele: tu, porém, vai até o fim. Porque ele teve revelações de coisas futuras que não eram para o seu tempo. Começou muito bem, continuou, né? Mesmo às vezes ele estando em evidência, ele foi fiel a Deus, e chegou um período da sua história que eu identifico aqui, que ele não estava tanto em evidência no reinado de Belsazar. Tá? E aqui que eu quero frisar: Daniel não estava em evidência naquela festa e muito menos em evidência para aquele rei. Mas ele estava lá, servindo onde Deus o colocou para servir desde a sua idade mais nova. Servindo a Deus sem se misturar com as coisas que acontecia lá no palácio do rei. Conforme o rei de cada época estava ali, porque quando ele começou a servir na Babilônia, ele estava servindo no período do rei Nabucodonosor. Aqui ele já está no período do rei Belsazar. Então, o versículo 11 diz assim: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nesse homem, luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, essa conversa aqui é a rainha mãe falando para Belsazar. Sim, o teu pai, o rei, o constituiu. Constituiu quem? Daniel, mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque ele fez isso? Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Ele vai falar para você o que significa essa mão aí, o que foi e o significado dessa escrita aí. Chama ele. Então, na continuação, versículo 13, diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, introduzido porque ele não estava lá.
falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? E aí ele diz assim, ó: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler o escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe saber a interpretação. Veja aqui que Daniel não estava tanto em evidência, ele não estava no auge, né? No auge aqui dos holofotes, vamos assim dizer, como no reinado do rei Nabucodonosor. Ele estava lá esquecido, estava lá no canto, mas ele ainda continuava lá. Ele continuava lá servindo a Deus com o mesmo coração de quando ele chegou na Babilônia, com o coração voltado a ser fiel a Deus e não se corromper com as iguarias do rei. Por mais que naquele momento ele não tivesse em evidência, ele nunca buscou essa evidência. Ele chegou sim a estar em evidência por causa da aproximação, do que aconteceu com o rei Nabucodonosor, né? Mas aquilo não era o foco, não era o alvo de Daniel. E ele continuou quietinho, por mais que ele não tivesse evidência no reinado de Belsassar. Mas quando foi o momento necessário, ele estava lá pronto para reluzir como astro no meio daquela escuridão de trevas que era o reinado do rei Belsassar. E o que é lindo, ele ter permanecido firme ao propósito que ele fez com Deus. Ele tinha paz, independente de não estar em evidência naquele momento, continuou servindo ao Deus que ele cria fielmente. E no momento em que ele foi chamado, tinha oportunidade de ser valorizado e receber posição de destaque no reinado de Belsassar, porque ele teve destaque no reinado de Nabucodonosor. Mas ele, olha, governos você dá para outros, presentes você dá para outro, não me interessa, mas eu farei você saber a interpretação. Por quê? Porque ele estava ali para falar do que Deus queria, do que ele representava. Então ele interpretou. Aqui o foco não é falar a interpretação, aqui o foco é dizer sobre a fidelidade de Daniel. Quando a pergunta é feita a ele: és tu aquele Daniel? Você ainda é aquele Daniel que serve a Deus com fidelidade, como serviu no reinado de Nabucodonosor, meu pai? Você ainda é o mesmo que interpreta sonhos? Você ainda é o mesmo que se separou para Deus? Você ainda é o mesmo? Embora você não tenha hoje o reconhecimento que teve lá atrás, você ainda é o mesmo? É um ponto de reflexão para a minha vida. Para a minha vida, porque hoje eu trouxe essa palavra, né? Uma meditação na consagração na igreja de manhã. E eu disse, isso não é para o outro. Eu disse, não é para vocês, isso aqui é para mim, é o Espírito Santo dizendo para mim, você ainda é a mesma? É a mesma de quando começou a me servir lá atrás? É a mesma? Com o mesmo coração, com o mesmo desejo?
é capaz de ser fiel a mim, mesmo não estando em evidência? Ou se você estiver numa posição onde você não está com tanta evidência, você não é fiel. Ou você, no meio das multidões, em vez de influenciar, você é influenciada. Porque a vida da gente é uma correria muito grande e tem épocas na nossa vida em que precisamos nos ausentar de trabalhos na casa do Senhor para poder trabalhar. Tem horários de trabalho que não condiz com horários de culto. E se isso acontecer, vamos ser fiéis a Deus com o coração puro, desde lá do início, servindo a Deus, sendo luz no meio do relozeiro, no meio das trevas, como foi Daniel, porque Daniel não está num contexto de que ele estava cultuando a Deus ali. Não, ele estava na Babilônia. Os deuses da Babilônia eram outros. Não era prestado culto a Deus ali na Babilônia, principalmente quando eles chegaram. Mas ele manteve no seu coração ser fiel. E ele foi fiel. Ele era o culto a Deus. Ele não precisava do templo de Jerusalém para adorar a Deus. Ele adorava a Deus com a sua vida, servindo a Deus, sendo fiel no seu trabalho, ao serviço que prestava para o rei. Ele foi fiel e foi achado nele essa fidelidade, onde puderam reconhecer que sobre ele, sobre ele havia um espírito excelente. Ele tinha ciência, entendimento, conhecimento que nenhum dos outros tinham, pela fidelidade que ele tinha de Deus. Tinha a Deus, não era tinha de Deus. Pela fidelidade que ele tinha a Deus, porque ele propôs no coração. Independente de ter um lugar para adorar, um templo, uma igreja para adorar, aonde ele estava, ele era a representação do culto a Deus. E as pessoas puderam reconhecer o poder do Deus de Israel através da vida de Daniel. Agora, para mim, quando eu estou trabalhando e que não tenho oportunidade de estar no culto, aonde eu estou trabalhando, as pessoas veem o Deus que eu digo que serve. Eu sou fiel, a minha vida é um culto. Estou sendo fiel. É um ponto a reconhecer, porque Deus nos chamou para viver para Ele. E isso é para uma vida inteira, isso não é apenas um período. Não é apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos da nossa vida. É para uma vida inteira. Daniel começou novo. Os anos foram passando, mudaram-se reis e ele continuou ali, sendo fiel a Deus. E quando ele teve aquelas revelações e o anjo falando com ele, mostrando para ele coisas do futuro, coisas além do tempo dele, ele ainda diz: tu, porém, vai até o fim. E esse convite, essa exortação também é para nós, é para mim no dia de hoje. Márcia, vai até o fim. O Deus que te chamou lá atrás, que você recebeu Ele com alegria, que você serviu a Ele por muito tempo, de muitas maneiras, com muito fervor, com muita disposição de ter uma vida consagrada. Ele ainda é o mesmo, independente de você estar em evidência ou não, independente de você poder ir ao culto ou não, independente de você ter reconhecimento ou não. Vai até o fim, seja a mesma. Seja a mesma, não mude. Não mude. Seja a mesma, tenha a mesma essência. Vá até o fim, porque o Senhor te chamou para ficar firme nas promessas dele, tendo plena paz e santo gozo nessas promessas, na promessa de que ele está contigo todos os dias da sua vida. É ele quem te ajuda, e independente se você está no auge ou não, independente se você está em posição de destaque ou não, seja luz, seja fiel, seja separada para ele, porque é isso que ele quer de você. Mas quer não é por um só momento, não é por 1 ano, 2 ou 3 ou 20, mas é enquanto você viver. E depois que chegar os dias que findarem a sua vida e a morte vier
te levar, é para a glória que você vai nos braços dele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, também é dito para nós. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que essa meditação possa ajudar você de alguma maneira, porque nós não estamos livres de nos cansarmos, não estamos livres de perdermos a fé, de esfriarmos, de enfraquecer e de achar que não vale a pena ser fiel a Deus, mas vale muito a pena ser fiel a Deus. Então, vai até o fim, seja o mesmo que aceitou a Cristo, seja o mesmo do início da tua fé, mas seja o mesmo até o final. Tu, porém, vai até o fim. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas neste dia. Amém?